Podcast Papo Gourmet começando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu tô com uma convidada especial, uma grande amiga, Ana Carla. Dá um oi pra gente, Aninha. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Imagina, Fiquei honrada com o convite. prazer é todo meu. E aqui a gente vai colocar o papo em dia, faz tempo até que a gente tá marcando pra poder fazer essa gravação, né, Ana? Faz um tempinho Conversar, falar já. mal da vida dos outros. Agora deu certo. Agora Eu deu. já vim até com a lista já de quem eu vou falar Não, mal. exatamente. Pega quem tá devendo ali e já vamos falar. Pra quem não sabe, a Ana é uma blogueira lá de Pinda, muito conhecida, né, Ana? Que arrasta multidões nas redes sociais. Eu acho Falando que sobre eu acho. casa, falando sobre receitas também. Eu gosto bastante desse universo do lar. Eu gosto bastante. Que legal. E dá pra ver, né, na rede social, pelos conteúdos que você posta. Isso aí vem desde de quando, Ana? Eu acho que tem uns 9 anos que eu comecei esse perfil. Porque quando eu comecei na internet não foi nesse nicho. Foi moda e beleza, quando eu comecei. Aí depois eu fui migrando, né? Eu sempre gostei desse universo, mas não era o meu conteúdo antes. Porque eu sou um pouco antiga, né? Eu vim lá do Blogspot, na época que era blog mesmo. Aí era conteúdo de moda e beleza. E quando que você começou a migrar esse conteúdo pra parte de casa, cozinha, receitas? Foi quando eu fiz esse perfil mesmo, que eu mudei o arroba recentemente, que era blog Nossa Casinha, né? Foi quando eu criei esse perfil, eu falei, agora eu vou compartilhar mais coisas do meu universo, do que eu tô vivendo, porque eu sempre gostei de compartilhar a fase que eu estava. E era a fase que eu estava mais voltada a isso, era o que eu tinha vontade de fazer. Sabe, eu cansei, eu lembro que na época eu estava muito cansada de correr atrás do universo da moda e da beleza, porque é mais difícil. Quando você não tem uma situação financeira muito favorável, é difícil você estar sempre acompanhando tendências de moda, tendências do universo da maquiagem, da beleza. Então tava ficando muito difícil para mim. Aí eu falei, eu não cansei de lutar. Vou mudar agora e vou postar a minha realidade, o que eu realmente estou vivendo. Sabe? Tipo assim, eu não quis mais tirar um dia do. Não, um dia não, né? Porque eu fazia a semana inteira. Todos os dias da semana eu criava conteúdo. De ter que me arrumar só pra fotografar. O dia que eu não quero me arrumar, eu não quero me arrumar. E aí eu vou postar o conteúdo que eu tô vivendo. Aí foi assim. Aí eu comecei esse perfil. Eu falei até pro Tom criar pra mim. Falei, cria um perfil no Instagram pra mim. Aí foi ele que fez. Foi bem despretensioso. Na época que eu criei o perfil, eu falei, eu não quero mais aparecer. Eu não vou mais aparecer, não vou mais postar nada sobre mim. Vou postar só a casa, as dicas aqui. Aí antes eu tirava foto de algum produto, eu tirava só da mão. Mas Não depois, parecia. aí depois teve jeito, eu acabei mudando. É, a gente vai se adaptando, né? É, Conforme o mercado vai pedindo. Hoje em dia a rede social está crescendo tanto, cara, que o que está gerando conexão com o público é naturalidade. então, É é ser isso. natural. Aqueles conteúdos hoje em dia, se você for parar para pensar, aquele conteúdo mais bem elaborado, aquele vídeo mais bem editado, ele não está engajando tanto. Exemplo disso é esses players maiores do mercado. Olha como eles estão gravando o vídeo ultimamente. As O cara pessoas tá gostam comendo. mais assim. Exatamente, o cara tá comendo, o cara tá fazendo alguma coisa ali na hora, aleatória, e grava. Muita gente, até eu testei isso aí nos meus conteúdos, engajaram bem. Vai gravar vídeo derramando alguma coisa, enchendo um copo, É, lavando um copo, enchendo um copo de água, fazendo, sabe, algum movimento. Então esse movimento prende a atenção das pessoas. é como uma conversa, sabe? Exatamente. Uma conversa entre amigos. Fica natural, É, entendeu? Então acho que essa naturalidade, ela gera a conexão com o público. E a partir do momento que gerou essa conexão com o público, começa a engajar o conteúdo, seja ele qual for, é entendeu? bem isso mesmo. Ainda mais conteúdos de casa, relacionado à casa. Entendeu? Ele vai filtrar aquele público e aquele público vai começar a fidelizar. E o que que Sim, acontece? Começa a compartilhar. eu sempre tive esse pensamento em relação às redes sociais. Né? Não as redes sociais, sobre trabalhar com a internet. Então, lá na época do Blogspot, já se tinha isso, já se comentava isso entre as blogueiras.
que era preciso e que era necessário fortalecer a sua comunidade. Mais importante do que ter um número gigantesco de pessoas acompanhando, que antigamente no blog era. Acho que chamava seguidores mesmo. Só que era pelo Gmail, era diferente Uhum. lá o jeito que as pessoas te seguiam. É melhor, mais importante do que ter esse número gigantesco era com que as pessoas participassem, comentassem o seu post, se sentisse parte, fosse uma comunidade. Era muito importante responder todos os comentários, ir no blog de outras pessoas, comentar, participar. Era isso que fortalecia a comunidade. E, claro, ter uma preocupação com o conteúdo. Então, os conteúdos eram sempre assim: era um tom de conversa, Exato. era um tom de. Era um papo entre amigas ali. Os blogs, eles eram assim, sabe? Quase que um diário. Então, quando eu fui para a internet, para as redes sociais, que primeiro foi o Facebook, e depois que eu fui para o Instagram, eu já levei isso comigo. Sabe, eu já gostava de fazer legendas maiores, de colocar essa conversa, essa conexão, sabe? E hoje eu percebo que isso tá bem mais em alta do que era antes. Antes era tipo assim, você postava, as pessoas tinham o hábito, né, de postar uma foto e look do dia, Basicamente. hashtag e pronto. Sendo que no blog era diferente, tinha que ter uma história por trás daquela roupa. Tinha que ter uma história por trás daquele dia, tinha que ter uma conexão. Então, eu fui levando isso comigo pra internet, né? E hoje tá bem forte. Exatamente. Até porque todos os conteúdos que eram antigamente estáticos, hoje em dia já não engajam mais. É. As pessoas realmente estão engajando mais, o público engaja mais com a naturalidade do conteúdo. Uhum. Uma foto bonita, ela já não tem tanto impacto mais, ainda mais hoje com inteligência artificial que dá para montar tudo. É. Então, o que está sendo assim bonito, perfeito, aquela foto bem elaborada, ela já não está dando tanta repercussão quanto um conteúdo mais natural. Quanto um conteúdo realmente que seja ali, que mostre assim, como que eu posso dizer, imperfeições, É. por assim dizer. Falhas na fala, uma edição um pouco mais simples, um conteúdo mais lo-fi, costuma dizer. Mais leve, assim, Mais mais leve, gostoso de acompanhar, sabe? exatamente. Eu mesma nunca gostei muito de muitas transições e muita informação. Isso me cansa um pouco, sabe? Me deixa meio cansada. De tanto que os conteúdos que é mais uma conversa, uma coisa assim, eu acabo gostando mais. Porém, é a tendência, né? Quando você trabalha com rede social, com internet, não dá para você ser tão cabeça fechada e não se render a nada, né? Você não precisa fazer todas as trends, tudo que tiver, mas você tem que tentar acompanhar um pouquinho o mercado, Exatamente. né? Claro, vendo o que que se encaixa melhor para você, se aquilo não se encaixa em absolutamente nada com você, não adianta você fazer, porque o público vai saber que aquilo não está sendo natural. Mas você pode, por exemplo, a gente falando das edições, né? Você pode começar a melhorar a sua edição um pouquinho sem deixar ela ultra mega performática com efeitos visuais de cinema. Olha, eu acompanho um menino no TikTok que ele faz tipo de filme mesmo. Só que o nicho dele é assim. A audiência dele já tá acostumada com isso. Aí não dá pra gente querer fazer igual. Mas tem essa tendência estava bem forte agora já das super edições, né? Agora já deu uma acalmada e tá muito nessa questão da conversa. E eu percebi essa mudança logo no início, porque para mim, na minha opinião, né, não é uma verdade absoluta, é minha opinião, de observadora que sou. Essa mudança ela começou com o TikTok. Enquanto as pessoas do Instagram ainda faziam as edições e não tinha, sabe, aquela coisa assim, ó, pega um copo e vai conversando e vai falando cara a cara, no TikTok já tinha isso. Então lá já performava muito esse tipo de conteúdo. E viralizava também. Sabe, a mulher pegava, passar um batom e vai conversando com a câmera. Quase que aquela coisa assim, ai, peguei a câmera e comecei a gravar aqui do nada. Lá já estava isso em alta. E no Instagram ainda não. Agora tá indo pro Instagram também.
Aí agora faz um pouquinho que eu não, um pouquinho de tempo que eu não tava postando lá no TikTok, não tava acompanhando muito como que tá performando as coisas por lá, sabe? Exatamente, e isso gera reflexo até nas plataformas, né? Porque o Uhum. TikTok já entrou com o TikTok Shop. O Aham. Instagram já agora tem Creators UGC, que E agora fazem chegou o conteúdos para isso. Instagram Shop também. Chegou o Instagram Shop também. Então, para É. você ver, as próprias plataformas elas já se adaptam a isso. Entendeu? Então, a gente precisa acompanhar. E é interessante o que você falou, porque é verdade. Não é toda trend que vai se encaixar no nosso perfil. Cada, cada criador de conteúdo, ele tem um público ali que já está acostumado com o padrão de conteúdo que ele faz e com a Uhum. linguagem que ele usa. Se muitas das vezes a gente mudar aquele conteúdo ali, pode acontecer de perder a audiência, entendeu? Sim, E não pega retenção. Infelizmente não pega. A gente acaba você se queimando. você consegue adicionar, por exemplo, acho que é Arthur Peck, que ele sempre debruçava no balcão, vamos Uhum. fazer um, não sei o Sim, quê? um coreano, né? É, não adianta você querer imitar tudo, mas você pode pegar alguns pontos. Por exemplo, ele trouxe muito essa coisa do repetitivo. Sempre falar a mesma coisa, a mesma coisa. Só que não é com todo mundo que isso vai funcionar. Aí você tem que encontrar aquilo que vai se adaptar, É, se adequar mas melhor. para você ver uma coisa que é interessante, esse mesmo criador de conteúdo, atualmente ele está gravando com outras pessoas. Você Sim, viu? Então, as ou seja, collabs. está fazendo as collabs. Então, Eu não sei se você já percebeu, mas os grandes influenciadores, praticamente todos, fazem collabs entre si. Eu acredito que é a própria agência deles que organiza isso, exatamente. sabe? Ou então troca de agência com agência. Quando percebe que tá. Porque o algoritmo ele muda o tempo todo. Aliás, a gente muda o tempo todo, né? Às vezes Exato. um conteúdo que você amava hoje, daqui a um mês você já não tá, já enjoou. Então, eu acho que quando eles percebem que dá uma caída, eles vão atrás das collabs. Porque daí traz um algo diferente, você atinge outra audiência, é É. muito bom. E são dois rostos conhecidos também, falando do mesmo assunto. Uhum. Então, de certa forma, fortalece, É, né? E pega sempre o hype do momento do que está acontecendo ali para poder gerar novos conteúdos. De certa forma, é uma estratégia muito bem sim, utilizada, né? E que nem você mesmo falou, por trás de grandes nomes que a gente vê na internet hoje, tem uma agência por trás aí que sim. está organizando tudo. Né? Eu mesmo conheço agências aí que gerenciam meia dúzia de influenciadores que são grandes atualmente no mercado. Não vamos citar nome por ética, né? Mas tem muito disso também. Tem, com E eles certeza. aproveitam o hype do momento, que o que está acontecendo, e fazem esses novos conteúdos. É interessante, é uma estratégia bem interessante. Eu acho espetacular você criar esse tipo de conteúdo, usar essa estratégia. Desde que você também, claro, convide pessoas que tá ali inserida no, não vou dizer assim, no Que mesmo faça nicho. sentido, né? É Que faça isso, sentido. isso. Essa seria a palavra. Faça sentido. Tem que usar É, a mesma linguagem. Eu acho que é, mesmo que muitas das vezes misture um nicho, logicamente, não dá para extrapolar. Mas ambos precisam usar a mesma linguagem ali. A linguagem verbal e a linguagem física também. Igual esse vídeo desse uhum. rapaz que a gente estava conversando agora. Ele gravou com aquele ator Cauã Raymond, se não me engano. Sei. Ou seja, os dois usaram a mesma linguagem. Até o É, tom da voz isso é foi legal. parecido. Aí casou bem, ou seja, não descaracterizou o conteúdo que ele faz e só agregou uma imagem um pouco mais Uhum, conhecida na internet, na mídia e acabou ficando um conteúdo legal, sim. entendeu? Outro conteúdo que eu vi também esses dias é um rapaz que está viralizando na internet, um mais gordinho, mais fortinho, moreno, que grava conteúdo. Eu sou do marketing e vou te mostrar o meu dia. Tarará, tarará, Ah, tarará. esse eu não vi. Aí depois pesquisa pra você ver. Ele gravou o vídeo com o Tirolipa, Olha só, esse eu não vi. entendeu? E era uma conta que começou assim, com poucos mil seguidores, já tá com quase 1 milhão. Então, Queria assim, fazer uma collab tipo com a Ana Maria. Será que ela topa? opa, me chama junto que eu quero gravar. A gente chama o É Edu do, Guedes é do também e do já nosso vai. nicho, né? Uma coisinha assim básica do Guedes, eu gostei. Já dá pra fazer, Será entendeu? que eles aceitam fazer collab com a gente? Custa nada tentar, a gente pega, e já chama o Jacan também, Nossa, já folgado, pensou? e já faz, entendeu? Nossa, eu já recebi convite para fazer a inscrição do programa lá Da do hora, cara. MasterChef, para fazer a inscrição, não que eu Aham. fui chamada, não é nada disso, mas eu nem fiz a inscrição, não. Eu não Ah, cozinho mas bem o não custa suficiente para ir nada nesse tentar, não negócio, não. custa nada tentar ali. Só o fato de você aparecer no MasterChef, Hum. você já ganha uma Eu não visibilidade, tenho psicológico, entendeu? Matheus. Se vier falar, essa comida, lixo velho aqui, já tá com a comida na cara dele, fala assim, engole essa comida aqui então, cachorro safado. Não vai dar certo, não. Não, que isso, tem que Esse ter. programa aí não é pra mim, não. Ai, pior que a gente vê cada coisa lá, hein?
Então. Cada coisa que o pessoal faz corte na internet esses dias, mas eu vi um rapaz que o Jacan acabou com ele Então, eu no não. MasterChef do ano anterior. Depois teve um outro ano que ele voltou lá no MasterChef, participou de novo. Aí o Jacan foi provar a comida dele. Eu falei assim: olha, eu falei que você não quer ser um chefe. E hoje eu tenho certeza Ai, que ódio! que eu estava errado. Ai, que susto. Que eu Eu estava não ia errado. esperar nem ele Mas terminar de falar. Eu já ia jogava o xingar ele. prato na cara dele. Mas foi muito louco o vídeo, porque assim, Ai. foi um negócio mais emocional. Uhum, Mas a gente vê muita coisa mesmo na internet, cara. de fato. E dá pra perceber assim que vai evoluindo constantemente, cara. Sim. Vários nichos. E esse nicho que a gente tá falando agora, que é o nosso nicho que fala sobre gastronomia, coisas mais de casa mesmo, sabe? Porque as receitas antigamente estavam muito alienadas a donas de casa. Uhum. Depois, com o tempo, que foi sendo, vou dizer romantizada, mas foi crescendo, foi desenvolvendo, que aí que a gente começou a ver conteúdo sobre receitas na internet mais bem elaborados. Mas originalmente eram donas de casa. Sim, Você falava de receita, a gente lembrava daqueles. Sua mãe deve ter lembrado aqueles caderninhos de receita com que certeza. anotava, Eu que era um tenho um caderninho de caderninho receita. valioso. Ih, Ana, tá ficando velho, hein? Que é um caderninho de receita que tinha, então Eu tenho. a gente lembrava disso quando Hum, pensava em receita. Agora, hoje não. Se a gente falar de receitas na internet, a gente já lembra de grandes nomes. Todo mundo já viu um sim, vídeo relacionado de receita. Então exatamente cresceu isso. cada vez mais e tem evoluído. Quando eu comecei o meu conteúdo nesse perfil, que era sobre donas de casa, coisas de casa, né? Eu não sabia que tinha pessoas que já produziam isso. Por quê? Tudo bem que eu também estava muito inserida no universo moda, beleza, maternidade, então eu não tinha muito contato com quem produzia conteúdo de casa. Aí quando eu comecei, eu falei assim, eu vou postar isso aqui de casa, não sei o que lá. E aí começou a aparecer outros perfis. Assim, eu falei, gente, mas como assim? Tem várias pessoas que criam esse tipo de conteúdo. E aí eu me encontrei nisso. Sabe quando parece que você faz parte de É uma isso. aldeia, uma comunidade ali? Eu falei, caramba, eu não tô sozinha. Tem mais pessoas que gostam disso. E aí, cara, eu acompanhei muitos perfis que cresceram tanto, assim, a nível de 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Cresce. E antes tinha esse preconceito, sabe? É, até era ofensivo você falar que uma pessoa era dona de casa. Do lar. Dólar. Do lar. Um jeitinho bonito de falar. Dólar. É, entendeu? E aí, e a gente que tá na internet produzindo esse conteúdo, cara, não existe vergonha nenhuma Não. nisso. É um privilégio você poder estar em casa e cuidar da sua casa, da sua família. Estressante tem hora, sim. Meu marido que eu diga. Irritante tem hora, né? Ficar cuidando da bagunça o tempo todo. Mas é um privilégio. É, mas faz parte. Hoje em dia, Ana, a gente vê tanta gente, cara, crescendo na internet, tanta gente explodindo e pessoas que às vezes, assim, nem terminaram a escola. É. E estão explodindo e fazendo milhões e milhões. Literalmente porque colocaram a vergonha no bolso, Uhum. colocaram a câmera na frente ali e começaram a falar. Literalmente falar. E tem gente que tem tanta coisa boa, tem muita gente que também só fala bobeira, só Isso tem muito, infelizmente. tem hora que eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, como tem coragem. Mas também tem muita gente que tem muita coisa boa para dividir, para falar, para ensinar. Eu acho isso lindo na internet, cara. Eu acho incrível. Eu falei esses dias no Stories que quando eu comecei a minha vida de dona de casa, a cozinhar, nossa, faz tempo. Não tinha internet ainda. Então a gente aprendia com o programa da Ana Maria, Palmeirinha, Palmeirinha. né? A gente aprendia com esses programas, recortava a receita que vinha na embalagem, ou o livro de receita que passava Uhum. de geração. E eu não tive ninguém para me ensinar, para me ajudar. Eu fui aprendendo, eu fui errando muito, desperdiçando muitos ingredientes, mas eu fui tentando, eu fui aprendendo. Hoje com a internet é tão mais fácil que quando eu compartilho uma receita, esse é o sentimento que eu tenho. É de passar para outras pessoas que não sabem, ou que até quer aprender aquilo e não tem essa iniciativa, não tem essa inspiração. Aí vê a gente fazendo, ela se inspira, sabe? Então eu gosto muito dessa parte da internet, sabe? De agregar na vida do outro, de contribuir com algo bom para a vida dos outros. Essa sempre foi a minha intenção na internet. Poder compartilhar.
coisas boas. Né? Quando eu digo coisas boas, é óbvio que a gente às vezes tem que compartilhar uma coisinha ou outra que não aconteceu tão legal na nossa vida, né? Porque a vida é uma montanha-russa, Exatamente. né? Uma roda gigante, uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. Aí a gente compartilha também isso com a audiência, mas não é sobre ter sempre algo bom para compartilhar. Eu gosto. Eu gosto muito da internet. Isso é bom. E também, de certa forma, servir o próximo. É. Servir através dos nossos conteúdos, através do que a gente está falando, através de uma mensagem também. Porque muitas das vezes, o que a gente fala pode servir para a gente e pode servir para o próximo também. É. Então, eu tenho essa visão, sabe? De usar a internet como um canal de comunicação. E para isso, a gente precisa estar disponível. É. Muitas das vezes a gente não vai estar completo para poder falar. Muitas das vezes a gente vai estar num dia foda, problemático, a cabeça ali Uhum. a 1000 por hora, problema, pensando. E você que cria conteúdo sabe muito bem como é que é. A cabeça não Sim. para. Se a gente mal termina de pensar num vídeo, já tá criando outro na cabeça ali para É. fazer e pensando o que pode fazer, o tempo todo buscando ali coisas É que o vão tempo inteiro. agregar o tempo todo, a cabeça não para. Entendeu? Mas muitas das vezes a gente consegue pegar aquele momento e dar uma palavra na internet e acertar alguém que está precisando daquela palavra. Sim. Então isso aí é um veículo muito forte de comunicação que essa pessoa pode estar do outro lado do planeta, cara. E ela vai ver o conteúdo, justamente porque a gente decidiu abrir a boca. E quem É. abre a boca na internet consegue ajudar o próximo, servir e ir prosperando aos poucos. E assim vai crescendo, né? Essa é uma base bem legal que você falou sobre servir. É isso. Tem tantas pessoas que estão servindo humor, sabe? Que você tá num dia péssimo e aí você assiste um vídeo, você dá É, uma risada, você distrai a cabeça. Tem tanta gente que tá servindo, inspirando a pessoa a melhorar a maternidade dela, a tentar ser melhor, a consertar certos comportamentos, né? A se inspirar, outras com a casa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A internet, ela tem um lado obscuro, um lado perigoso, um lado difícil. Ela tem, como tudo na vida. Só que eu acho que depende muito mais da gente, da forma que a gente quer usar a internet. Eu digo não como criador, mas como quem consome, de exato. como a gente vai consumir a internet, do que necessariamente a culpa é da internet. Até porque assim, a maldade não tá na internet, ela é só um veículo de comunicação. A maldade tá no ser humano, Exatamente. tá na intenção de quem grava o conteúdo. Seja para É, ajudar as pessoas, ou seja para difamar alguém, para difamar alguma coisa. O Facebook tá exatamente. aí que eu diga. O tanto de perfil fake que a gente vê atacando, página, entendeu? E forma aquela Uhum. panelinha para começar a falar mal de alguma coisa. Efeito E meu, manada. o que eu fico sem entender da internet é isso. Você pega uma pessoa, faz uma postagem. Ah, o fulano, não sei o que, eu vou desmascarar o fulano, não sei o que. Vem gente que nem conhece, meu, nem sabe o que, que aconteceu da situação. Não, é verdade, eu já vi, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nem tem noção de quem é a pessoa que está falando. Muitas das vezes é um fake, é uma pessoa que nem existe que está falando e junta aquele monte em cima daquilo sem nem saber da situação. É o famoso linchamento virtual. Exatamente, cara. Isso aí é ignorância do ser humano. É. Literalmente, é ignorância do ser humano. A internet, ela deu voz para muitas pessoas inteligentes e deu voz para muitas pessoas burras, que muitas das vezes mal sabe escrever o nome, mal sabe escrever um texto ali, Não sabe nem interpretar. não sabe nem interpretar. E já quer simplesmente chegar e já sair xingando, já sair falando, achando que tem voz e aproveitando aqueles 15 minutinhos de fama ali, para quê? Para Exa- prejudicar a vida de alguém? exatamente. Poxa, a internet ela ajuda e atrapalha, mas desde que o ser humano tenha a intenção disso aí. Não, você falou o ponto-chave. A internet ela é um veículo. Quem tá por trás é que é o responsável, né? Então, eu acho que cabe muito a nós filtrar o que a gente consome na internet. Tem gente que consegue fazer isso e tem outras pessoas que não, que acaba consumindo só porcaria. Exatamente. Até porque virou um mundo paralelo ao mundo real, mas um mundo virtual que tem tudo. E é um mundo que dá muitas possibilidades. Sim, Por quê? Se hoje em dia a pessoa não tem condição de estar do lado de uma Lamborghini, por exemplo, na vida real, na inteligência artificial ela consegue estar. é E ela verdade. consegue postar uma foto do lado de uma Lamborghini. Quem que vai saber? Só quem conhece de perto. É, Mas quem está longe não conhece. Só que tem um porém. A internet não tem um alcance só de quem está perto. Alcança do outro lado do planeta. a inteligência artificial é um negócio preocupante, Exatamente. viu? Com certeza. Veio para ajudar, tem É. ajudado e está sendo a economia do futuro, mas
nas mãos erradas prejudica. E nas mãos de pessoas ignorantes, confunde. É, Infelizmente confunde, é bem entendeu? Eu preocupante. vejo muito isso por trabalhar no digital, que muita gente está usando inteligência artificial para quê? Para criar imagem, para criar coisa besta. Uma puta de uma ferramenta, cara. Para automatizar, para gerar conhecimento, para gerar mais automação, mais autonomia no que a gente tem para fazer É, no dia a dia, para alavancar. E tem gente criando imagem, e tem ca- gente trocando roupa, fazendo coisa besta, tosca, com uma ferramenta tão poderosa. É, você vai é falar o foda. quê pra pessoa, né? É isso, a internet é isso. É, é, é esse universo todo, tem de tudo. Você vai encontrar de tudo. Algumas coisas são maravilhosas, outras não. Infelizmente, viu? Mas que bom que ainda existem pessoas que usam a internet por bem, É, que usam todo esse hype do momento, né, que tá o digital hoje em dia para poder alcançar novas pessoas. E que nem você mesmo falou, talvez através de uma receita. Por sim, exemplo, uma receita simples que a pessoa não faz, não saiba fazer, colocou no conteúdo ali, opa, aprendi já a fazer, então ela adquiriu conhecimento com aquilo. uhum. E através disso, o algoritmo vai entregar novos conteúdos para ela e a pessoa vai cada vez mais conseguir se aperfeiçoar e conseguir ter mais conhecimento. Quantas vezes eu pensei assim, senti alguma coisa de falar nos stories, aí pensava assim, ai, uma bobeirinha, não vou nem falar. Aí daqui a pouco aquilo continua incomodando, aí você vai lá e fala. Assim, é impressionante. Tem vezes que não demora meia hora eu recebo um direct. Ai, eu não precisava tanto ouvir isso hoje. Isso me ajudou tanto, isso falou diretamente comigo. Eu já recebi tantas mensagens de pessoas que Ana estava deprimida no quarto, não tinha ânimo para levantar, limpar minha casa, vendo seus vídeos, me animei, vendo seus stories. Então, assim, é algo que você pensa assim, nossa, é tão insignificante mostrar a rotina do lar. Tem gente que pode pensar isso, mas não é. Mas significa tanto. Tem pessoa, tudo na internet é assim. Tudo é assim. O que é para você é uma bobeira, tem alguém que tá precisando daquilo. Exatamente. Tem alguém que vai tirar proveito daquilo. Às vezes eu vejo alguns conteúdos da internet, a pessoa ou ensinando uma bobeirinha, não vou lembrar agora de cabeça o que que é, uma bobeirinha assim que a pessoa, é assim que faz. Aí eu olho e falo, caramba, eu não sabia como é que fazia isso. Aí você já aprende uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, assim, tudo pode agregar. Desde que a pessoa use da melhor forma possível, né, para ajudar os outros. Eu penso muito isso. Eu gosto de levar a internet para mim dessa forma. O meu trabalho como internet. Hoje é meu trabalho, né? Então, eu levo bem a sério. Com certeza. E eu te faço uma pergunta. Sobre esse direct que você falou que recebeu esse conteúdo, desse dia que você gravou, você estava bem para gravar? Ou é um dia que você evitou Ó, ao máximo? tem no começo assim, não vou dizer o começo, uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tava super bem gravando. Tava na minha melhor fase. Aí depois eu comecei a ficar bem deprimida, com muitas crises de ansiedade. E aí tiveram vários dias que eu apareci para gravar, para produzir conteúdo e eu não estava bem. Nada bem. Nada bem. Mas é interessante porque, mesmo assim, você gravou. Não gravou? Sim, Entregou a mensagem. sim. Sabe o que que isso mostra? Que para a gente servir o próximo, você não precisa ser exemplo. Você precisa estar disponível naquele momento. Isso é verdade. Entendeu? A gente estando disponível, a gente consegue ser usado para entregar uma mensagem que muitas das vezes vai servir para a gente mesmo um outro dia. Sim, Não naquele momento, mas um outro dia serve. muitas vezes eu até me senti assim meio hipócrita, sabe? Tipo, de aparecer e de falar coisas boas, de mostrar coisas boas, sendo que por dentro eu estava péssima. Mas isso fazia com que eu tivesse força também, sabe? O meu trabalho me dá força. Então, quando eu não estou bem, ter que trabalhar, ter que produzir conteúdo, faz com que eu levante, Eu penso da mesma forma. é, de que eu vá em frente. Então, é como eu já disse para as minhas seguidoras, vocês me ajudam daí e eu ajudo vocês daqui. A gente vai se dando vai dando força uma para outra. E nesse processo tiveram algumas seguidoras que perceberam que eu não estava bem. Ana, você tá diferente, seu olhar tá diferente. Tem algumas que percebem. Mas eu continuei, graças a Deus, até
fazer o tratamento médico. Chega uma fase da vida, Ana, que a gente que trabalha com a internet, assim, suga muito da nossa mente. Então tem um ponto que a gente tem que dar um reset, cara. Porque senão a gente não aguenta, o cérebro dá pânica. Nossa, é demais. Né? O corpo, ele é uma máquina. Né? Considerado o maior computador mais potente do mundo, por assim dizer, que é o nosso cérebro. Só que chega uma hora que cansa. É, Então a gente precisa cuidar, porque senão... é muito cansativo. Muito cansativo. No começo, assim, eu não sentia tanto isso. Porque eu acho que também eu era bem focada em só produzir ali o meu conteúdo e eu não consumia tanto internet também. Depois eu comecei a consumir muito mais, e a trabalhar muito mais, e a produzir muito mais, porque eu também sou um pouquinho viciada, né, em trabalho. Então, eu gosto de fazer e editar o tempo todo ali, tenho hiperfoco naquilo, e aí foi desgastando muito. Foi desgastando muito. E até eu lembro que, acho que foi na segunda ou terceira consulta com o psiquiatra, ele falou: é, pessoas com um emocional, que não tem tantos traumas, que não carregam uma bagagem tão grande de vida, já vai ter dificuldade de trabalhar com a internet. Isso é um fato. Já faz um esforço mental muito grande, é uma exposição muito grande. E uma pessoa que já não tem um emocional muito bem, no caso, meu caso, já não tem um emocional muito bom, já tem uma bagagem muito grande, ele ainda falou: ah, eu acho que até que demorou para você ter essa explosão, porque pelo seu histórico, eu imagino quanto tenha sido difícil, né? Toda, se expor dessa maneira o tempo todo, trabalhar o tempo todo, o cérebro pensar o tempo todo, sabe? E aí eu falei pra ele: então, né, doutor? Então só me dá um remedinho. Aí ele me deu. Tô precisando de um remedinho desse aí, viu? Preciso de um Eu vou remedinho. falar pra você. Pra ver se o cérebro dá uma desligada, menino, porque... Nossa, Matheus, sabe o que que é você abrir o olho que eu vou gravar? O que que Sei, eu vou fazer? O sei, que eu exatamente. vou postar agora de Pior que eu manhã? sei. O que que eu vou falar? O tempo inteiro. Exato. O tempo inteiro. A cabeça parece que não para, né? Não para. Não para. E a minha cabeça não era só o trabalho, era a vida também, sabe? Tipo assim, antes de eu começar o tratamento, eu não conseguia ter foco nem para estar aqui conversando com você. Porque eu estaria conversando aqui com você, pensando que, nossa, quando eu chegar em casa eu tenho que editar aquele vídeo, eu tenho que postar e eu não posso atrasar. Aí eu já não escuto nem o que você tá falando mais. Isso quando a gente não pensa na hora. No meio da conversa, tá aqui pensando, tá aqui conversando e Mas tá pensando no vídeo aqui na a cabeça. minha cabeça era O vídeo assim. rodando, rodando, rodando ali. Isso aí é complicado, é perigoso. Eu falo porque até eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Me pego até hoje, aliás. Você já viu aquele meme? Ai, quando a pessoa tá falando comigo, daí o cérebro. Tananã, tananã, É por aí. tananã, fica pensando assim. Aí agora com a medicação tá um pouquinho melhor. Não, mas faz diferença mesmo. E a gente precisa se cuidar, cara, porque senão isso aí, isso sobrecarrega a gente. É Sobrecarrega de uma. tal forma que... Trabalhar com a criatividade o tempo todo é difícil. E não só trabalhar com a criatividade, é estar o tempo todo se reinventando. Não é a internet, não é você pegar um formato e uma coisa e ficar fazendo aquilo. Não, você tem que acompanhar o mercado, você Exato. tem, claro, você tem, se você quiser, que ninguém é obrigado, se não quiser, não acompanha. Mas fica pra trás. Entendeu? É basicamente isso. Então você tem que estar se reinventando o tempo todo, chamando a atenção das pessoas, atraindo aquilo. E é É, isso. com certeza. Até porque se a gente não fizer isso aí, fica pra trás, né? É, Vem alguém e faz. E às vezes exatamente. é alguém que sabe muito menos que a gente, E tem faz. muito menos audiência, vai e faz e consegue um resultado maior. Eu já vi isso acontecer porque eu não conseguia, eu tinha medo de muita coisa. Então, tipo assim, ai, vamos fazer tal coisa. Eu tinha ideias para fazer. Geralmente é com interação social, expor. Nossa, eu lembro quando começou a popularizar mais o podcast. Uhum. Nossa, eu recebi convite para criar podcasts e participar de outros podcasts, mas eu não fazia, não queria. Por quê? Não sei muito bem te explicar. Eu acho que era muito questão da ansiedade mesmo. A pessoa me faz um convite aqui, mas eu já penso lá na frente várias coisas que pode dar errado, que pode ser difícil, que pode isso. Só de pensar de sair de casa eu já fico cansada, já não tenho vontade também. Ô, louco. Já cansou antes de voltar? Entendeu? Aí Mas, eu acabei perdendo muitas oportunidades. mas sabe que eu vi, você falou isso interessante. Eu vi essa semana, inclusive, um vídeo
sobre TDAH. Tava um rapaz tentando pegar um café. E ele mesmo gravando ali, né, na Uhum. edição. E um falava pra ele assim, olha, pega o café. E ele voltava pra câmera do outro lado e ele, eu não consigo. Mas você quer? Eu quero, mas eu não consigo pegar. Eu quero muito pegar esse café, mas eu não consigo. Exatamente. Então, eu acho que isso aí dá pra associar de certa forma. Entendeu? Com essa hiperatividade. Não Uhum. vou nem TDAH, porque isso aí é porque tá em alta agora, mas é uma Mas realidade, eu tenho de diagnóstico certa de forma. TDAH. Entendeu? Agora Então, a também, muito gente. recentinha. Mas antes descobrir tarde do que nunca. Então, Entendeu? eu questionei o psiquiatra, né? Porque ele tinha passado um remédio caríssimo pra mim. Gente, que é isso? Eu quase solicitei o Minha Casa Minha Vida pra parcelar o medicamento, que remédio caro é aquele? Aí eu cheguei e falei, doutor, o que acontece? Eu vivi 40 anos sem esse remédio. Ou a gente acha uma outra solução, ou então eu vou ficar com o TDAH, vou ficar louquinha mesmo aqui, porque isso aqui não vai estar dando pra mim, não. Dele não, tinha sido um outro psiquiatra que tinha prescrito esse medicamento pra mim. Ele falou: não, você tá tomando o mais forte que tem, o absoluto, o último recurso. Eu falei: caramba, e ainda assim não tô boa? Tem alguma Eita! coisa errada, então, hein? Aí ele falou: vamos trocar, vamos pegar um mais fraco, um de início, assim, pra você, e vamos ver como é que você vai se sentir, porque eu também não tava me adaptando muito com aquele remédio. Aí ele explicou pra mim: quando você descobre o TDAH, quando você já é mais velho, quando você já tá na vida adulta, tem muita gente que não tem necessidade da medicação. Ela consegue resolver só com a terapia, com vários, com outros recursos, que eu também não sou entendida, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, acabei de saber o negócio aí, hein? Aí ele falou que a pessoa não tem tanta necessidade porque ela tá ali naquele universo dela, no mundo dela, fazendo as coisinhas dela, do dia a dia dela. Agora, quando uma pessoa já tem um trabalho que exige muito esforço mental, muita criatividade, muita interação social, muita coisa, o medicamento vai ajudar muito. Vai ser muito bom para ela. Então, ele falou que seria o meu caso. Aí ele falou: pode ser que lá atrás você não sentia tanto os sintomas, tanta aquela coisa do TDAH. Por quê? Porque você não tinha esse esforço todo. Quando começou a forçar o cérebro, se manifestou. Deu tilt. Entendeu? Aí eu comecei a ter muito. Aí a medicação tá me ajudando bastante. Então, aí hoje em dia, hoje eu faço tratamento para depressão, ansiedade e o TDAH. Tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Caramba! É sobre isso. E eu fico muito feliz. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas isso aí não é vergonha. Não, inclusive faço até arrume-se comigo para ir ao psiquiatra, entendeu? Por quê? Para mim é uma conquista muito grande poder pagar um médico e cuidar da minha saúde mental. Há anos atrás, quando eu tive vários problemas psicológicos, porque também já tem problema psicológico desde a infância, né, querido? Então, eu já tinha, eu sempre tive, inclusive eu vi que isso era um traço do TDAH. Eu vi um cara falando isso num vídeo. Ele é neuro alguma coisa, que eu não lembro. Ele falou que não pode ser uma regra, né? Acho que não é todo TDAH, mas que o TDAH ele tem essa facilidade de conversar com ele mesmo, entender os próprios pensamentos, sabe aquela coisa tipo assim, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu estou pensando isso? E se questionar. E eu sempre tive isso. Então, desde muito cedo, eu pensava assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Não sou igual assim. Tem, tem alguma coisa diferente. E eu já tinha muita vontade de ter ajuda psicológica, só que eu não tinha a menor condição financeira para isso. De tanto que eu passei por fases muito difíceis, de muita depressão, tentativa de suicídio, e eu não tinha a menor ajuda psicológica, porque no SUS você não consegue. A menos que você quase chegue a vias de fato. Então, hoje, para mim, pegar o fruto do meu trabalho, ir lá e pagar uma consulta médica é uma conquista muito grande. Eu tenho que falar para todo mundo mesmo. Eu tenho que achar o máximo e quem tiver condição que vá procurar um médico. É o que eu falo nos meus stories. Se você tem um problema na sua perna, você vai no ortopedista. Se você tem no seu rim, você vai no nefrologista. Se você tem no útero, você vai no ginecologista. Se você tem alguma coisa na sua mente, eu diria até no coração, no seu psicológico, vá ao psiquiatra ou psicólogo. Porque não, tem gente que ainda acha isso um tabu. É capaz mesmo. É, isso aí também, de certa forma, tem um pouco de preconceito. Sim, com certeza. Cara, é uma qualidade de vida que você ganha. Eu não conseguia tomar café da manhã em paz.
eu digo em paz porque a minha cabeça não parava. E você tinha aquela mania de, tipo, vou sair de casa. Aí você chega, entra dentro do carro, esqueci de alguma coisa, Tu- deixa eu voltar. tudo, Ah, esqueci de não sei o que, deixa eu voltar. tudo. Só pra você ter uma ideia, eu esquentava. Olha, gente, agora que eu parei pra reparar nisso. Até o Tom ele já tinha observado isso. Eu esquentava o meu café com leite mais de 6 vezes. Mais de 6 vezes. Porque eu esquentava o café no micro-ondas, aí eu sentava na mesa. Aí eu, nossa, não sei o quê. Aí eu ia fazer. Ou eu mexia no celular. Ou eu lia, Esqueci e esfriava o café. esfriava o café. Aí eu levantava de novo. Aí eu sentava de novo. Aí eu pensava. Aí eu pegava a colher, levantava pra pegar a colher. Quando eu sentava, eu esqueci da faca. Daí eu pegava a faca. Aí eu esqueci não sei o quê. Gente, que perturbação. Aí um dia eu falei, que isso, cara? Quantas vezes que eu vou esquentar esse café? Hoje em dia não. Hoje eu esquento uma vez só. Eu sento e tomo meu café. Por incrível que pareça, é uma conquista. Sabe, eu ainda continuo esquecendo das coisas, continuo chegando atrasada dos lugares, Fica porque eu tranquilo. tenho uma dificuldade. E eu amo relógio, tá? O relógio é pra mim me atrasar com calma. Adoro relógio. Eu amo. Eu amo Isso relógio. vai virar meme. O É, relógio é pra atrasar com calma. eu adoro relógio. Ah, mas eu continuo me atrasando ainda, mas só que eu já tô melhorando. Eu já tô melhorando. Então, assim, é uma qualidade de vida que a pessoa vai ganhar. É muito bom poder ir ao médico. Só é caro. Ah, Podia ser mais acessível, né? mas vale a pena. Uma coisa que você falou faz sentido, né? A gente precisa cuidar do corpo, do espiritual e Uhum. também da mente. Sim, Só que a mente é o, como que eu posso dizer? É onde tudo é coordenado. Se a nossa mente estiver fora, não adianta a gente é. cuidar dos outros dois. E tem muita gente que ainda associa problemas psiquiátricos, psicológicos, com falta de fé. Sabe? Tipo assim, não, tá faltando Deus. Não, tem que ir pra igreja. Não, tem que Pior. fazer oração. Gente, pelo amor de Deus, são neurotransmissores. A minha psicóloga, meu psiquiatra, quando eu pedi pra eles me explicarem como tudo funcionava, são neurotransmissores, são coisas cerebrais, são hormônios que a gente deixa de produzir. São, por exemplo, assim, tem o hormônio lá. Não, não é o hormônio que fala. É um outro negócio, esqueci o nome, gente. Serotonina, Ah, dopamina. esses nomes aí, esses negócios aí, eles fazem um caminho diferente. O nosso cérebro para de produzir isso. Então a medicação entra para regular isso, sabe? Então não é uma coisa que você vai só orar, só rezar e vai resolver. É claro que pode resolver, porque Deus move montanhas, Deus faz milagres, ele ressuscita mortos, né? Então, assim, claro que pode. Mas os médicos estão aí para isso, né? Então, assim, a pessoa vai fazer terapia, ela tem muita gente que fala assim ainda: "Ah, eu vou ficar contando meus problemas para outra pessoa", mas tá contando pro padre, né? Então, assim, você vai num psicólogo, ele tem estudo, ele tem base para te ajudar a entender o porquê que você tá se sentindo daquela maneira, por que que você tá vivendo daquele jeito e na conversa, a conversa com o psicólogo, você vai se entendendo, você vai se redescobrindo, você vai se desconstruindo para voltar para ser melhor. Então, qual é o preconceito? Qual é o Até, motivo de até porque ele vai ter uma visão mais técnica também do que está acontecendo. Exatamente. Então, esses dias mesmo eu falei no Stories. Eu não escondo absolutamente nada da minha psicóloga e do meu psiquiatra. Nada. Se eu tiver um sentimento que, tipo assim, eu não posso falar aqui, sabe? Vou dar um exemplo, né? Tem uma determinada pessoa e eu sinto por ela, sabe? Assim, coisas horríveis, assim, que eu sinto. Entendeu? Eu não vou falar. Não vou falar pra você. Muitas vezes não vou falar pra ela, nem pro meu marido, não vou falar pra ninguém. Mas pra minha psicóloga eu falo. Eu falo pra ela o que eu sinto, como eu me sinto exatamente. Ela não vai me julgar. E eu também tenho aquele segredo que ela vai contar pros outros mesmo, que eu tenho cometido um crime, né? Que não vai ser o caso, Uhum. se Deus quiser. Que eu tô medicada agora. E ela vai compreender, ela vai me ajudar a compreender A origem a disso? origem disso. E às vezes a origem não tá nem no outro, tá em mim. É bem aquele ditado mesmo, quando você aponta o dedo pro outro, tem três apontados pra você.
Isso é Eu verdade. vi muito isso na minha terapia. Então, muitas vezes eu entendi que o problema real ele estava em mim mesmo. É eu que estava precisando de uma mudança. Esse foi só um exemplo que eu dei, mas várias outras coisas. Então, às vezes eu converso com ela coisas sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre traumas do passado. O que é completamente diferente de você muitas vezes chegar em uma amiga e contar a sua intimidade para ela. E aí amanhã ou depois, sei lá, passam uns anos, vocês não são mais amigas. E ela sai falando pra todo mundo, isso aconteceu na minha vida. Aí ela sai falando pra todo mundo sua intimidade. Ou pior, te apunhala pelas costas ainda. Aumenta a história. Que é o que acontece de mais comum hoje em dia. Então tem gente que pensa assim, se for pra desabafar, eu desabafo com uma amiga minha. Eu não recomendo muito, não. Tem certas coisas que não. É melhor você desabafar com o médico. Que vai te orientar melhor. É que nem a gente falou, essa visão técnica que eles têm, isso dá uma amplitude maior da gente poder entender aquilo que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, é um profissional que ele não tem lado. É, Ele está exatamente. neutro na situação. E estando neutro na situação, Uhum. consegue ter uma visão bem melhor e dar uma orientação mais eficaz também. Já teve várias vezes de eu ir reclamar do Tom com ela. Pois é, chega no final eu falei, caramba, mas então eu acho que o problema tá comigo, né? Ai, que saco. Ufa, ufa, ainda bem. Ah, aí eu falo pra ela, isso então sou eu que vou ter que estar mudando isso daí, entendeu? Então, né? Então, né? Sabe? E tem outros Mas, sim. pontos que ela vai realmente me ajudar a lidar com o outro. Que já tem um ditado, né? Que a gente faz terapia pra aprender a lidar com quem não faz, né? Exatamente. E hoje em dia tem sido cada vez mais necessário, né? No mundo que a gente vive, principalmente para a gente que está na internet. Nossa, Porque se você não souber lidar com o que vem da internet para você, qualquer hater a gente já surta. esse é um Então tem, problema que eu tem que ter tenho muita também. paciência. Mas sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Toda vez que a gente sofre um ataque na internet ou na vida, a gente não pode devolver aquilo. Por exemplo, se eu tô aqui sentado com você, você joga esse copo em mim. Se eu devolvo para você, não tem ROI nisso, não tem retorno. Pelo contrário, se você jogou um copo em mim, você está me abençoando. Por quê? Porque eu posso pegar esse copo, reciclar e fazer dinheiro com ele. Nossa, que visão, porque eu queria tacar o copo de novo na Agora, cara da então, pessoa. agora imagina só. Se eu devolvo para você esse copo, cadê o retorno nisso? Eu estou gerando guerra. É, E a eu gente não pode fazer isso, pelo contrário, acho que eu preciso entendeu? de mais Você jogou o terapia. copo em mim, exatamente, você jogou o copo em mim, eu tenho que reciclar e fazer dinheiro, cara. E é aí que tá. Então, a gente, conforme vai amadurecendo, vai criando uma visão de que todos esses, falando da internet, os haters que vêm nos atacar, eles na verdade estão nos abençoando. Por quê? Se eu chego alguém que vai falar assim, eu vou desmascarar o Matheus, eu vou fazer no Matheus. O Matheus é não sei o quê. Beleza. Aí chega a pessoa do lado, Matheus? Quem que é Matheus? Aí o outro tá ouvindo Matheus, mas quem que é Matheus? Aí vai, pega o celular, Matheus? Matheus, 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 e chega no meu conteúdo. Então, da mesma forma que vai ter 10 pessoas que vão falar mal, Uhum. vão ter 20 que não vão falar mal. E tudo isso vai trazendo público, vai trazendo conteúdo. Amigo, você tá muito santificado? Tô de boca Que aberta. isso? Porque, olha, eu vou te falar, viu? O, Eu o... ainda fico com vontade de bater nas pessoas. Não, isso aí, infelizmente, é difícil a gente lidar com isso, né? Só que tem que chegar a um ponto, é isso que você falou. O problema não tá na gente, muitas vezes. O problema tá no próximo quando a gente sofre ataque. E se a gente tá sofrendo ataque, é porque a gente tá gerando repercussão de alguma coisa. A minha psicóloga, ela sempre fala sobre isso, porque eu comento isso com ela, né? Que eu fico bem estressada. Eu me estresso muito. Eu me estresso bastante. Às vezes é uma coisa pequena que nem precisava e eu me estresso muito. Ela fala sobre isso. Ela fala que é mais sobre o outro, sabe? E uma vez eu vi também um vídeo do Leandro Carnal, Acho que não é é. o nome dele, aquele Uhum. careca? Carnal, não sei pronunciar o nome Alguma coisa dele. assim. É, que ele fala assim, ele falou isso num vídeo. Se chega uma pessoa em mim e fala pra mim, e porque você é um careca, e eu não sou careca. Que peso que tem aquilo? Eu não sou. Exatamente. E ponto final. Mas não tem muito o que fazer, É, Ana, porque se a pessoa fala que você é careca e você sabe que não é, é mentira. Não tem o que você faça. E se você for careca, ela tá falando a verdade. Também não tem o que você faça. foi isso que ele falou. Aí, se eu for careca, tá bom, eu sou.
É sobre não discutir com o outro. É não provar, não tentar provar nada pro outro. Não se justificar. E às vezes eu ainda fico muito estressada. Nossa, teve um dia que a mulher pegou. Ela falou assim: ai, sua comida tem uma cara tão feia. Não, a sua comida tem uma. É tão feia, a sua comida é feia. Uma coisa assim que ela falou. Aí eu peguei e respondi pra ela, falei assim, a sua cara também é feia. E nem por isso eu fui lá no seu perfil pra falar isso, entendeu? Então, assim, às vezes era melhor só ignorar, sabe? Exato, mas a realidade é uma só, né? O defeito que a pessoa vê em você é o reflexo da ausência que tem nela. Então, se ela falou que a sua comida é feia, é porque ela não sabe cozinhar. Provavelmente a comida dela é mais feia. Exatamente. Aí o que que ela quer fazer? Ela quer te atacar Uhum, para poder se sentir superior em cima daquilo que ela tem ausência. Que no é. caso foi a comida, mas pode ser qualquer outra coisa. Amigo, Ah, você é uma pessoa feia, mas será que a pessoa é bonita? Você vai olhar a foto de perfil e assusta. Entendeu? Quando acorda, então piorou. Então, infelizmente, isso aí o problema está mais nas pessoas. Principalmente quando a gente sofre ataque, o problema está realmente quem está atacando. E todo ataque, ele esconde uma ausência. Toda é, ausência está alienada a um bloqueio que a pessoa tem que ela ainda não resolveu. Porque se ela tivesse resolvido aquele ela problema, não aquele tava bloqueio, fazendo ela não estava perdendo tempo atacando. É por isso que eu costumo dizer, não existe crítica construtiva. Quem está construindo não tem tempo para criticar. um fato. Só critica quem está à toa. Verdade. Quem está construindo, quem está trabalhando, quem está prosperando, Quem não tá para batalhando, criticar. né? Não para. Você já viu, vou dar um exemplo aqui de grandes nomes, Flávio Augusto, Thiago Finch, Thiago Brunet, parar para criticar o próximo. Ó, vou te fazer uma crítica. Não para. Nem acompanha a vida Não dos outros. acompanha. Pega alguém que está correndo, que está ali lutando todo dia trabalhando. A pessoa não vai parar porque eu vou fazer uma crítica para você. Cara, então não existe crítica construtiva. Quem está construindo não tem tempo para criticar o próximo. Então, eu preciso ter mais essa tranquilidade. Me estressar menos. Eu preciso. Eu até, você pode ver, no meu perfil eu não falo sobre polêmicas. Eu procuro não me envolver em polêmicas, né? Hoje em dia, quem cresce bastante na internet é quem movimenta opinião. Esse é um nicho poderosíssimo na internet. Para você viralizar, para você construir uma base, é você discutir atualidades e levantar polêmicas. Mas eu procuro não fazer esse conteúdo. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Eu não tenho psicológico para isso, entendeu? Eu falei sobre isso na minha última sessão na terapia. Eu não tenho essa paciência, então eu procuro evitar esse tipo de coisa. Porque dependendo do que a pessoa vier falar pra mim, se ela falar dois, ela vai escutar quatro. Mas tem que ter frieza, né? A partir do momento que você se coloca na posição de levantar polêmica, você vira um alvo. Você coloca um alvo bem no meio da sua Exatamente. testa aqui, ó. Aham. Para pessoas que vão te elogiar e para pessoas que vão vir atacar. É fato. E Nem tem um Jesus porém. agradou a todos. Exatamente. Isso Exatamente. é um fato. Se você vai na internet para expor a sua opinião, para falar sobre um assunto, vai ter dois lados. Você tem culhão para aguentar isso? Aí você faz. Como eu não tenho, eu não faço. Mas e isso que você E não falou. tenho vergonha de admitir. Não tenho. Já quis criar conteúdo assim. Inclusive, quando eu viralizei no TikTok, foi por causa de um vídeo que eu fiz falando sobre. No caso, eu tinha local de fala, porque era sobre a minha igreja, minha religião. Só que o tanto de crente revoltado que veio me perturbar. E aí, nossa, eu sou quase uma Carol com K. Minha língua é um chicote. E aí eu desço no subterrâneo, eu xingo, eu falo e acontece. E depois eu fico me sentindo mal com aquilo. Eu fico me sentindo péssima com aquele comportamento que eu tive, sabe? Isso vai fazendo um mal pra mim, essa energia pesada de discussão, de briga, de coisa. Já paro. Já não quero mais. Já não faço mais. Aí então fiz esse começo, viralizou bastante. Aí depois eu fiquei só nas minhas receitinhas lá mesmo, desse daí pra lá. É que daí acabou caracterizando o seu perfil no formato que tá hoje. Exatamente. Até às vezes nos comentários, às vezes eu vejo alguma coisa falando, não é possível que essa mula tá falando isso disso. Ixi, mas quando for assim, você vai lá, ó, Aí eu vou lá, ó. mete delete. Não, eu já vou lá. Vai responder não, mulher. Mete Aí. delete. Quando for assim, você só vai oculta ou deleta. Acabou, É. acabou o problema. Ah, não, não, pior que não é nem no meu perfil. É no perfil dos outros ainda que eu. Nossa, aí fodeu então. A minha
minha psicóloga que fala isso pra mim, você não fica satisfeita. Você ainda vai se envolver em outros. Não, mas é o que acontece, Matheus? Às vezes você vê um post qualquer. Aí você vai lá e comenta a sua opinião sobre aquilo ali. Aí vem um monte de gente pra discordar da sua opinião. Mas tem. Na internet você tá aberto a tudo. É que nem eu Sabe, tipo falei. assim, você nem pediu a opinião de ninguém, você só quis exercer o direito de expor a sua. Aí começa. Começa. Quando eu tô num dia bom, eu só ignoro. Aí agora eu comecei a escrever, quando eu percebo que tá vindo muita gente encher meu saco, daí eu vou lá e excluo meu comentário. Pra mim não ficar vendo as notificações. Porque daí me irrita. Mas infelizmente assim, não tem o que a gente faça. Né? A gente tá sujeito a pegar pessoas ignorantes, pessoas aí que vão engajar no assunto que a gente fizer. E é que nem É. você mesmo falou. A partir do momento que a gente coloca uma opinião ali em debate, ó, 3 assuntos que eu falo pra você que dá BO na internet. É religião, Uhum. política e futebol. No meu caso, o que mais já deu polêmica comigo é por conta de religião. Dá, porque as pessoas não respeitam, cara. E muita gente quer, parece que as pessoas querem forçar o Uhum. próximo a pensar daquele jeito. E se o outro não pensar daquele jeito, alguma coisa tá É. errada. Não que, tipo assim, não que eu leve esse tema pro meu perfil, mas eu já recebi comentários sem noção de pessoas da minha religião. Você vê? Tô louco. É, da minha religião. Porque na igreja que eu frequento, agora também não tô frequentando tanto mais, mas ainda sou dessa igreja. As mulheres mais antigas, assim, têm costumes, né? São os costumes da igreja. Não pinta a unha, não, não corta cabelo, não usa calça, essas coisas assim, né? Aí eu venho algumas crentes me perturbar com isso. Ah, mas você é da igreja e pinta a unha? Eu falo, tá, e daí? O que que tem? Sabe, é umas coisinhas assim. Uma vez veio um velho. Não, porque você vai pro inferno. Porque não sei o quê. Porque não sei o que lá. Mandou áudio pra mim. Eu Tô falei, louco. que velho louco é esse, gente? Aí eu bloqueei. Isso aí não fiquei nem discutindo. Porque isso aí era tantando a cabeça mesmo. Aí eu só bloqueei. Ah, mas vai pro inferno você que tá pintando a unha. O cara que tá julgando você por isso. Não, eu tô completamente louca. Eu nem lembro o que Sem que foi noção. que eu falei no Stories. Mas foi tipo uma coisa assim tão boba. Não tinha nem pauta nenhuma ali. Aí o cara destrambelhou. Eu falei, nossa, que velho louco, gente. Que loucura é essa? Nem pediu licença, você falando um monte de bobeira. Então, assim, política, religião, futebol, é Ah, tremendo mesmo. política, só escreve Nossa no Senhora, Facebook pra você ver, ou então no YouTube. Ó. Quem é a favor de Bolsonaro? não, Pronto. você não Ah, pode, você não é pedir pode. pra ter engajamento. Olha, eu vou falar. Eu nunca manifestei a minha opinião política no meu perfil. Mas às vezes, tipo assim, a pessoa já me julga pelo meu estereótipo, digamos assim. Já me julga de uma coisa. Mas aí, às vezes, eu vou e falo uma coisinha de nada, aí a outra já julga que eu sou do outro lado. É. Aí já vem, eu falo, gente, Mas isso tem calma. muito. A ignorância do público tá tanta que eles estão divididos. Literalmente. Nossa! Estão divididos. E assim, qualquer coisa que te caracterize em um dos lados, o outro lado já se revolta. Uhum. Porque não? Porque não pode. Porque não pode, você não pode nada. Repara pra você ver. Se você estiver andando com uma camiseta vermelha pra rua, pronto, você já é petista. Você já é petista? E se eu falar no meu stories, ai, gente, não gosto de vermelho, pronto. Acabou. Bolsonaro. Entendeu? Exatamente. Não, é bolsonarista. Aham. É isso, é não sei o quê, é não sei das quantas. Então, ou seja, pra você ver o tamanho da ignorância das Nossa, tá pessoas, cara. demais. Tá demais. Eu falei assim, nossa, que bom que chegou a Copa, porque daí dá pra gente, quando foi a Copa, né? Que dá pra gente ter alguma coisinha do Brasil, assim, sem o povo achar que a gente é de algum lado, porque você não pode mais, você não pode manifestar mais nada. Você vai ser linchado. Saudade eu tenho do tempo que a pessoa saía pra votar, quando chegava no almoço de domingo, e aí, você votou em quem? Voto é secreto. E o almoço de família seguia. E hoje em dia, almoço família sai até briga. Nossa, não tem nem família mais. O povo não tá tendo nem família mais. Porque tá se desentendendo entre si. Verdade. E muita coisa tá começando na internet. Eu acredito que o poder tudo isso começou com a internet. Eu até tava falando pro Tom esses dias. A internet, ela vai possibilitar que as gerações futuras, eu acredito que vai ter uma melhora na nossa política para um futuro bem distante, diga-se de passagem, né? Porque hoje tem a internet. Então, assim, os deputados, esse pessoal, eles não conseguem fazer o que dá na telha deles como eles faziam antigamente, mas Exato.
E o povo vai pra rua, o povo comenta na internet, o povo se manifesta, porque a gente tá vendo tudo. A gente não depende mais só das emissoras de TV. A gente não depende mais só do jornal. Tá tudo na internet. Então você vê a PEC da bandidagem lá, sei lá do que era, aquela da blindagem. Você tem o nome de todos os deputados ali que votou a favor disso daí. Quando você for votar, você pode muito bem escolher. Não dá pra esconder Não mais. dá pra esconder mais. Claro que aí no meio da madrugada eles fazem umas votaçõezinhas lá ainda, Mas né? sempre tem uns trambiques, né? Sempre tem. Mas então, e eu acho que isso daqui pro futuro vai só piorar pro lado deles. Vai só piorar. Exatamente. Então a internet ela trouxe isso, e ela trouxe essa divisão, né? Porque ficou muito polarizado e as pessoas ficaram muito enraivadas, não sei nem se existe essa palavra, Ignorante. enfurecida. Burras. É, As pessoas têm ficado burras. que isso? Sabe? Por exemplo, assim, a gente se conhece, a gente gosta um do outro, tem amizade, tem uma opinião. Aí, um belo dia, a gente descobre que a gente tem opiniões diferentes políticas. Tô falando política, não tô falando conservador, o que não é conservador, não tô falando disso. Estamos falando de economia, visão política. Pronto, não vamos mais ser amigo. Agora eu odeio o Matheus. E já vira briga. Já viram, pra que isso? Que bobeira é essa? Então o povo tá muito desse jeito. E sabe a parte mais doida disso aí, Ana? É que o povo tá brigando por políticos que nem sabem que eles existem, Se duvidar, no off são amigos ainda. literalmente. No off são amigos, exatamente. É uma perca de tempo que eu vou te falar, viu? Podia estar construindo algo melhor. É, com certeza, é que não eu te falei, é a É, ignorância das pessoas. Infelizmente é a ignorância. Querem usar tudo aquilo para poder ser ferramenta de discórdia, é. entendeu? Ao invés de ser uma ferramenta de construção. É para dividir. Enquanto o povo estiver dividido, mais os políticos têm poder. A própria palavra já fala, né? A Bíblia. Reino dividido não cresce. Exatamente. Entendeu? E para mim isso eles amam. Quanto mais tiver isso, mais agora a partir do momento que existe uma união, aí o negócio começa a ficar diferente. Mas infelizmente o povo não tá. Mas eu acho que até já mudou um pouquinho, já melhorou Vamos um torcer para pouquinho. melhorar, né? Ai, vamos, né? A gente tem que morar aqui no Brasil. Por enquanto deu pra Eu ficar queria rico morar, embora ainda. eu queria ir morar no Paraguai. Mas não tem nada a ver com questões políticas e tudo mais, assim, não. É, claro que tem também, porque o imposto lá é menor, né? 10 lá. Mas Então, pelo poder de compra lá também, que é diferente. E eu gostei da energia lá do Paraguai. Achei legal. show de bola. Show de bola. Ana, queria agradecer a sua participação aqui, Ah, mas já acabou? né, nesse bate-papo. Já está gravando há 45 minutos já. Caramba, Quanto tempo? Gente? Uma ô hora de gravação louco! só. Nem vi É passar. tranquilo, se deixar rodar, fica umas 2, 3 horas te falando. Eu acho que nós dois tem TDAH, né? Porque você viu que a gente oscila de um assunto pro outro Pior. e Não, sabe vai. por que que eu perguntei pra você isso aí da... Bonito, a gente já faz o corte pra fechar já. Ah, Sabe por que que eu perguntei pra você? Porque eu tenho esse costume, mano. de ir Cara, eu tenho voltar, esse costume. Não, esquecer. esqueci isso, cara. Pega É. alguma coisa, volta lá, putz, esqueci não sei o quê. Daí volta. Aí, tipo assim, tô com o telefone aqui na mão, esqueci um copo. Aí fui, deixa o copo lá, volta. Nossa, peraí, esqueci o que eu tava. E devolvo aquilo e Uhum. volta. Entendeu? E eu já me peguei, a hora que você falou, eu fiquei pensando, falei, putz, cara. Já aconteceu isso aí comigo essa semana, esses dias atrás, várias vezes. De esquentar ali o café, entendeu? Café quanto? Acabei de passar o café. Ah, vou fazer outra coisa. Esqueci. É. Aí de outra coisa partiu pra outra coisa. Já vai quando você vê, você tá Falei, mas fazendo outra caramba, coisa. cara. Aí já mudou pra outra coisa. E o café esfriou. Falei, putz, agora tem que esquentar de novo. Aí esquentei o café e de novo. Tipo, eu vou passar, vou tomar. Tirei no copo, coloco ali pra fazer. Ah, vou editar um vídeo. Aí levanto pra editar um vídeo, sento o café esfria. Às vezes eu pego o celular pra editar um vídeo, quando eu vejo, eu tô no falei, TikTok. mano do céu, cara. Aí eu pego o celular pra Impossível. mandar mensagem pra alguém, quando eu vejo, eu tô mandando mensagem pra outro, falando de outra coisa, de outro Então, assunto. Eu falo, gente, que isso? então eu fiquei pensando, falei, cara, eu preciso tomar um trem desse também pra ver se o cérebro dá uma desalinhada, porque Ah, a ansiedade também se não, confunde junta muito tudo. com. Isso aí junta tudo, mas mesmo É, assim, não quero você esperar vai o ter que ir no cérebro dar psiquiatra. um faniquito aí, dar uns 5 minutos aí pro. Tá doido. É bom ser no psiquiatra, Eu amigo. não quero chegar nos 50, nos Eu, 60 tô, aí eu e sou pegar testemunha do psiquiatra, né? Eu convenço o povo aí. Eu preciso indicar. convencer meu marido de ir também. Tem que tomar um desmaio elefante lá, cara, pra poder Cara, dar uma sabe, acalmada. ó, a minha psicóloga, há 2 anos e pouco, comecei a ter muita depressão. Fiquei, assim, num nível de depressão, assim, que me assustou um pouco, né? Porque eu sempre fui mais melancólica,
mais deprimida, mas esse processo eu tava bem mais. Aí ela falou, Ana, talvez seja a hora da gente estar procurando um psiquiatra mesmo e tal. Só que eu também não tinha muita condição financeira, né? Aí eu assustei quando ela falou isso. Porque apesar de não ter preconceito nenhum, você pensa assim, cara, quando eu for pro psiquiatra, porque o babado tá fortíssimo, né? Aí eu E peguei, você? aí Pode fui. continuar. É. Faz aquela foto, aquele vídeo pra mim, por favor. Quero que você pegue de câmera ali. Me Aí deixa ela. bonito, tá? Por favor. E eu, você deixa bem magra. Aí eu fui no. Aí quando eu comecei aí no psiquiatra. Não, minto. Aí eu comecei a ficar bem mais doente, assim, deprimida e tudo mais. Aí um belo dia, eu até que tava bem, tava normal. Eu comecei a ter dor de cabeça. E eu sempre tive muita enxaqueca. Muita enxaqueca. Aí comecei a ter muita dor de cabeça. Aí fui na UPA. Aí a médica me deu o oxigênio e o remédio na veia, porque é uma cefaleia em salvas, que você tem que usar Uhum. oxigênio. Aí fiquei na terça-feira com dor de cabeça ainda, porque não tava passando. Na quarta eu voltei na UPA, medicamento de novo. Ixi. Na sexta-feira eu voltei na UPA de novo, medicamento de novo. Aí, quando foi no sábado, eu cheguei lá e falei, doutora, pelo amor de Deus, eu acho que essa dor de cabeça não é a cefaleia em salvas mais. Devo ter desenvolvido a outra, e não sei o quê, não sei o quê. E fui. Aí ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, Ana, você não tá bem. Você visivelmente não está bem. Quando ela falou isso pra mim, eu comecei a chorar. Ô, louco. Eu comecei a chorar. Eu comecei, sabe, como se alguém tivesse. A palavra que ela falou parece que não foi você não tá bem. Parece que foi assim: você precisa descansar. Sabe? Tipo, Desconectar? eu me emociono, porque eu realmente não estava bem. E nem eu estava percebendo. Ela falou: você está muito ansiosa. Olha o estado que você tá. Eu tremia. Mas eu não estava me enxergando daquela maneira. Aí ela pegou e falou assim: eu vou ter que dar um ansiolítico para você. Eu falei: não, doutora, faz o que tem que ser feito Tá aí. certo? Uhum. Certo. Aí ela falou que eu ia sentir um sono, alguma Tira a coisa foto, vai. assim. Tira as fotos. Mas Vai. fui tomar a medicação na veia, que ela passou, daí ela falou que eu tinha que ir no psiquiatra, e tomei o remedinho. Cara, eu tava tão no 220 que o remédio nem sono em mim não deu. Eu Nossa. tomei 2 Diazepam. Vai sentir a dor na cabeça ou na nuca? Aqui, uma pressão aqui assim na testa, às vezes assim, na nuca Putz, também. na nuca eu sinto Só muita dor um na lado nuca. aqui. É dor do estresse Isso aqui, tensional ó. aqui. Exatamente. Bem nessa parte É, que entre o pescoço e a cabeça, sabe? O é, começo. muito. Aí sinto também como se tivesse Caraca. um peso na minha testa aqui, Isso. Como se sabe? tivesse, tipo, alguma coisa pressionando, não é? É. E aí eu sentia muito isso. Caraca. Aí ela deu 2 Diazepam pra mim, clonazepam, Uhum. sei lá o que remédio foi aquilo. Mas nem sono eu Como é senti. que você põe tarja pra dormir? É, nem dormi, nem Nossa, Deus sono do deu em céu. mim. A única coisa que eu senti foi que eu me acalmei. Desacelerou. E a dor de cabeça passou na hora. Na hora. Aí quando eu voltei pro consultório, ela falou pra mim: Ana, você precisa de um psiquiatra. Eu estou te aconselhando. Ela falou, daí ela contou um pouquinho. Cara, foi Deus que preparou aquela médica lá. Porque no SUS isso não é habitual. Ela falou pra mim que ela quase teve um AVC ou um infarto, eu não lembro. Infarto e AVC são coisas diferentes, né? É. É. Eu não lembro qual foi que ela falou. Aham. De tanto trabalhar também na UPA do Araretama, Aham. que ela estava passando por esse processo. E que nem falou sobre fé, sobre se conectar mais com Deus, mas não deixou de falar para eu procurar um psiquiatra. Então, assim, eu falei, gente, que acolhimento, que coisa maravilhosa. Aí eu saí de lá e falei, não, cara, eu preciso de um médico. Preciso me cuidar. Uhum. Não dá pra eu ficar tendo essas dores de cabeça, porque eu sempre tive bastante dor de cabeça, tanta dor de cabeça, tão estressada, sabe? Um nível de estresse assim muito grande. A cabeça acelerada, mil pensamentos. Sabe quando você pensa mil coisas ao mesmo tempo? Sei. Pior que sei. Sabe? A louça, a roupa, o fulano e tudo ao mesmo tempo. E você não termina um pensamento. Você não conclui. Eu, tipo assim, nossa, eu preciso editar um vídeo, mas você não conclui esse pensamento, logo você já tá pensando em outro. Era Pior. perturbador. Quando eu comecei a tomar os remédios, Mateus do céu. Assim, foi na primeira semana. Eu já comecei a ver diferença. Eu até perguntei pro médico se era normal ser tão rápido assim. Acho que é um negócio de efeito Uhum. placebo também. Um silêncio na cabeça. Eu Por isso falei, depois você me indica esse médico, ano que eu vou passar é, nele.
Eu falei, cara, então, mas o primeiro psiquiatra que eu fui, ele também surtou. Acho que ele também precisou de um psiquiatra. O psiquiatra, a pessoa do psiquiatra. Nossa Minha Deus. psicóloga falou, Ana, Mas, você, mas ele você chegou a falar que era em relação a conteúdo? Ou não? Sim, esse médico que eu passava primeiro, eu gostava muito dele, porque ele conversava muito comigo. Então, ele falou que essa questão da gente trabalhar com a criação de conteúdo, com a exposição, quando, por exemplo, no meu caso, já ter Uhum. uma autoestima baixa, se cobrar demais, não se permitir errar, sabe? Querer tudo perfeito, ter hiperfoco, tudo isso vai sobrecarregando a nossa mente. Isso vai pegando pesado com a gente. Eu até perguntei pra ele, falei, doutor, mas não tem perigo disso ser a menopausa, não? Que eu tô surtando? Dele não, porque a menopausa, ela vai intensificar o sintoma, mas o sintoma já tá lá, Entendi. entendeu? Então, assim, ele conversou bastante comigo sobre a questão do Instagram, sobre trabalhar com a internet. Inclusive, não sei se foi na segunda consulta que eu fui com ele, ou na terceira, eu não lembro. Ele falou pra mim, ele falou, ou você para ou você vai daqui para pior. Ou seja, que eu desse um tempo do trabalho. Ele falou: ou você para, pelo menos diminui esse ritmo que você tá, ou você vai adoecer mais do que você já está. Você precisa parar. Aí eu até tentei dar uma diminuída, aí marquei viagem, que era pra viajar, só que daí no final das contas eu acabei fechando um monte de parceria na viagem, daí eu acabei trabalhando. Mas É, foi num ritmo bem mais tranquilo. 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 E aí, como eu já tava tomando o remédio, Matheus, impressionante. Eu vivi essa viagem de um outro jeito. Por exemplo, eu sempre vou num hotel lá no Rio de Janeiro, na Fazenda Ribeirão. Uhum. Mas quando eu tô lá, parece que eu não tô lá. Eu falei muito isso pro médico. Eu tenho essa sensação de que eu estou nos lugares, mas eu não estou A no. mente já está em outro lugar. É, muitas das vezes também parece que eu tô dentro de uma bolha e tá tudo acontecendo, mas eu não tô lá. Sabe? Aquela dissociação. E já chegou a acontecer com você de você estar fazendo alguma coisa e do nada você esqueceu o que você está fazendo? Já, Tipo, nossa, pra onde eu vou? O que já. que eu tô fazendo aqui mesmo, cara? O que que eu tenho que fazer? E literalmente está pensando em um milhão de coisas e não consegue lembrar daquele momento do que você vai fazer. É um cansaço Que é mental coisa muito simples, grande. cara. Aí, quando eu tomando a medicação, foi tão diferente. Eu tava na Fazenda Ribeirão, eu lembro que eu até falei com o Tom, eu falei, caramba, é a primeira vez que eu venho aqui tomando remédio e eu tô me sentindo tão diferente. De verdade, Matheus. Vale muito a pena ir ao psiquiatra e cuidar da nossa saúde mental. É qualidade de vida. Bom saber. Bom saber, acho que eu vou marcar pra mim também, porque antes prevenir do que remediar depois, né? É, Aí o e quando prejuízo é a mais gente caro. fica. A depressão é muito difícil, cara. Imagina. Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com a casa, né? Eu dependo da cozinha estar limpa para eu gravar. Eu, o, o meu conteúdo, vamos supor, eu vou lavar o banheiro, é conteúdo. É, Eu coloco o link da Shopee, eu faço minhas vendas, é conteúdo. E aí, como é que você faz se você não tem ânimo para levantar da cama? Como é que você é uma faz? luta. Quando você tem depressão e você, por exemplo, assim, você trabalha, vamos dar um exemplo, no escritório. Aí você sai da sua casa, você vai lá, você trabalha, é muito difícil, você tem que sorrir, querendo chorar, mas você volta. Agora, no meu caso, eu tenho que limpar a casa. Por exemplo, você sai para trabalhar, quando você volta, sua casa tá suja, que continue suja. Mas quando você depende daquele ambiente, do seu cenário, É foda, né? e a gente sabe, e cozinhar também é um negócio assim, Energia, né? é, Eu costumo dizer que energia, se a gente não tá bem, esquece, cara. eu falei isso pro Tom, esses dias eu gravei uma receita, só que eu tava atrasada pro horário da Mariana ir pra escola. E meu filho tava também lá em casa, e daí fica falando, e aí eu tenho que falar toda hora. Olha o barulho, abaixa o volume do celular, porque eu gravo É. SMR, você sabe, né? Olha o barulho. Eu falei pro Tom, eu falei, cara, Qualquer coisa, pega. quando eu tô sozinha em casa, que eu não tô atrasada, é outro clima pra você cozinhar. E aí, eu tinha dado um bom tempo de gravar receita. Agora que eu tô voltando. Porque eu não tinha ânimo, cara. Eu não tinha força mais nem pra cozinhar, sabe? E pior que o público percebe, né? A nossa Perce- expressão quando a gente não tá bem. Percebe. Não tem como. E é tão cansativo você não tá bem e ter que gravar.
E ter que se expor. Sei bem como que é. A Eu vou gente pelo tem que, dinheiro mesmo. tem que forçar um Aí sorriso nessa no hora. rosto ali. É. Eu sei como que é. Sei bem. Faz parte da vida. São ossos do ofício. Minha psicóloga um dia falou sobre isso comigo. Ela falou, Ana, quando você não tá num dia legal, mas se você tem um trabalho, CLT que seja, você não vai ter que se arrumar e ir trabalhar e fazer a sua parte, a menos que seja um negócio diferente, né? Eu digo assim, você tá sem ânimo, daí você consegue ir trabalhar. Agora, se estiver doente, você não vai conseguir mesmo. Mas você entendeu, né? Uhum. Você vai trabalhar. Então, você tem que fazer. Você tem que levantar, você tem que tirar esse pijama, você tem que lavar o seu rosto, tem que se arrumar e ir fazer o seu trabalho. E aí é fato, daí quando a gente começa a trabalhar, a gente melhora. Tem tanta... Nossa, já teve tantas vezes de eu estar. Nossa, péssima. Aí eu pego o celular pra gravar, gravo uns 2, 3 stories, parece que Já muda, dá uma animada. dá uma animada. Literalmente. Já muda um pouco a energia. Às vezes eu tô preocupada com alguma coisa, daí eu vou nos stories, falo alguma coisa. Parece que já. Parece que isso. Parece que dá É, aquela desacelerada. é gostoso também. É Show de ruim, é bola. bom, é ruim, é bom. É tudo, é tudo junto. Na vida é assim. Tudo é ruim, é bom. É bem isso mesmo. Ana, queria agradecer mais uma vez sua participação, tá? Esse bate-papo aqui que a gente teve, mais de 1 hora de gravação, mas foi muito gostoso. A gente pôde conversar bastante sobre a internet, sobre toda essa produção de conteúdo que a gente sabe que não é fácil. Nossa, eu gostei Mas, muito da nossa conversa. Foi muito gostoso, foi muito leve, nem vi a hora passar. verdade, show de bola, viu? Daqui a pouco eu esqueço de pegar a filha na escola. Imagina só É que o marido tá ali. a hora. Mas Então tá valeu bom. muito. Gratidão, viu? Obrigadão mesmo. E Pode me chamar vamos mais marcar pra vezes que fazer eu uma venho. receita. Vamos. Fechou? Ah, eu já sei o que eu quero que você faça. Risoto. Risoto é bom. Risoto eu gosto. Você sabe fazer? Sei, opa. Então, eu nunca fiz risoto. Fazer um arroz carreteiro. Ah, arroz carreteiro, acho que eu também nunca fiz. Então, dá pra fazer simples pra fazer. Tá, Prática fica muito gostoso. Vamos combinar, daí a gente pega o próximo quadro e grava uma receita. tá. Combinado? Tá bom, mas você cozinha e eu como. Fácil, né? Fácil, ó. Quem come já tá aqui gravando, ó. Eu Experimenta, Nico. eu fico só com a tacinha de vinho do lado. Show de bola. Vamos marcar assim. Convidado, então. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Papo Gourmet. Beijo no coração de cada um de vocês e até semana que vem.